Nas profundezas da escuridão infinita, onde o tempo deixa de existir, ecoa um estalo que rasga o tecido da eternidade, e dessa fenda surge um grito tão estranho à luz que nenhum raio ousa tocar esse lugar, um espaço onde cada respiração amarga como cinzas, e cada sombra projeta o eco de uma dor sem fim, como se a própria escuridão gemesse em silêncio. Ali não há passado nem futuro, apenas uma pulsação incessante da treva, refletindo queda e destruição, enquanto montanhas em chamas, imortais e inapagáveis, erguem-se como altares mudos para o pranto, e cada som se torna um chamado sem resposta, perdido no abismo. O inferno não é apenas um abismo, mas o coração da aflição eterna, onde está preso cada grito esquecido, onde as chamas consomem tudo o que é vivo, como a própria respiração das trevas, e rios de fogo correm entre galhos retorcidos, derretendo a carne e trazendo à tona memórias das quais não se pode fugir. Sobre esse silêncio denso, sobe uma fumaça impregnada do cheiro de esperanças mortas e da cinza da traição, testemunhos eternos da queda. Nas profundezas do inferno ressoam nomes que antes eram pronunciados com amor, agora tornados maldições que rasgam o ar, enquanto sombras se curvam sob arcos incandescentes, repetindo sem fim o pecado, jamais encontrando descanso, pois a alma aqui é uma corda que eternamente vibra de horror, e a carne um vaso que jamais esvazia. Cada instante ali é como uma muralha que reflete o pranto de milhões, se aqueles que se afastaram da luz, que um dia decidiram governar seu próprio destino e agora se tornaram fumaças cinzas, mergulhados eternamente no fogo onde as chamas lambem suas palavras, pensamentos e sonhos, transformando tudo em pó sob o peso do castigo perpétuo. Até o céu é uma abóbada sangrenta, dilacerando a esperança, sem oferecer faísca de luz, e não há lágrimas que possam lavar o pecado, nem saída, apenas o pulso do calor eterno, que só cresce em intensidade. Isto não é o fim, mas uma repetição infinita de sofrimento e dor, onde tomam forma as palavras ditas em ira e os atos cometidos nas trevas, e onde a alma permanece solitária diante do rosto que jamais esquecerá ou se afastará. Só te resta escutar, ouvir com atenção, pois até o grito mais desesperado um dia será teu nome, e quando essa chamada te tocar, lembra-te que isso não é uma fábula, mas o sopro da verdade do qual não se pode fugir. Isto não é o fim. É apenas o começo do que é inevitável. As Escrituras Sagradas alertam sobre o juízo final, o veredicto irrevogável, o lago de fogo, um lugar do qual não há saída, onde não há consolo, nem alívio, nem mesmo a morte traz libertação. Ali tudo será concluído para sempre. Ali tudo será decidido definitivamente. Não é simplesmente uma chama que devora a carne. É um fogo que dilacera a própria essência da alma. Uma chama que não ilumina, mas cega que não aquece, mas queima até o mais profundo da memória. Ali não há descanso, nem suspiro, nem paz. Não há consolo porque Deus já não escuta. Seu silêncio pesa mais que correntes, é mais terrível que qualquer grito. Nesse lugar, a consciência não é bênção, mas tormento. Os pensamentos são correntes, as lembranças são açoites. Você ouve sua própria voz, mas ninguém jamais ouvirá seu clamor. Ali reina o isolamento absoluto, e milhões estão juntos, mas cada um está sozinho. Trevas totais, pois a luz de Deus desapareceu. Dor imensurável, porque não existe esquecimento. Nem mesmo a morte ali é libertação, mas um juízo eterno. Isto não é lenda. Não é um conto assustador para amedrontar os fracos. É a última verdade que muitos tentam esquecer, mas que permanecerá para sempre. O lago de fogo é uma realidade, determinada não por alguém de cima, mas pelo próprio homem. Dia após dia, escolha após escolha. Cada passo nas trevas é um veredicto, quando os céus se abrirem e o juiz falar. Neste julgamento não haverá subornos, nem acidentes, nem erros. A vida de cada pessoa será revelada como um pergaminho, tudo o que estava escondido, tudo o que era secreto. O julgamento será imparcial, santo e perfeito. Palavras bonitas não salvarão ninguém. Nem a máscara da fé, nem a aparência de justiça. Diante da Trindade, tudo ficará exposto, de pensamentos, ações ocultas, pecados secretos que ninguém sabia, mas que Deus sempre viu. Os primeiros condenados serão os inimigos dele, Satanás, a besta e o falso profeta. Mas eles não irão sozinhos.
Com eles estarão aqueles que rejeitaram a verdade, que trocaram a luz pela escuridão, que zombaram da cruz, mas não entregaram seus corações. Com eles estarão os que viveram como se Deus não existisse, e o juízo fosse apenas uma fantasia assustadora. Com eles estarão os que seguraram a luz numa mão e as trevas na outra, brincando com a graça e desprezando o sangue do Salvador. Não se engane, ali estarão não só os malfeitores e pecadores. Estarão também os que, por medo, se afastaram da luz. Os que silenciosamente escolheram a mentira em vez da verdade. Os que orgulhosamente ostentaram a descrença. Naquele dia, não haverá desculpas humanas, haverá apenas a justiça divina, sem concessões ou compromissos. Muitos ficarão espantados. Rostos que oravam. Vozes que pregavam. Mãos que curavam, mas cujos corações permaneceram distantes de Deus. Não vos conheço ouvirão, e o abismo se abrirá sob seus pés. O lago de fogo os engolirá, assim como suas próprias escolhas engoliram suas almas em vida. Este lugar não foi feito para o homem, mas o homem teimosamente caminhou até ele. Não é vingança de Deus, se é um justo pagamento, que não pode ser revogado. Onde Deus foi rejeitado, resta apenas a eternidade sem ele. Uma eternidade que arderá, mas não se consumirá. Que atormentará, mas não curará. Que lembrará repetidamente o que significa afastar-se da luz. E até mesmo a morte será julgada, pois chegará o momento em que perderá o poder. As almas que rejeitaram a vida permanecerão sem ela para sempre. Que estas palavras não sejam ameaças, mas verdades. Verdades que devem penetrar no coração, despertando o temor santo, não o medo da crueldade, mas o respeito diante da justiça santa e inevitável. Enquanto você ouve, ainda não é tarde. Ainda há luz, ainda há voz, ainda há aquele que espera. Mas virá o dia em que restará apenas fogo e silêncio. Então até o inferno, a prisão dos tormentos, será lançado no abismo de fogo, não como senhor, mas como prisioneiro, condenado para sempre. A morte e o inferno serão lançados no lago de fogo eterno, assim terminará seu domínio, um longo caminho de pranto e medo. Este veredicto não é uma metáfora, mas o juízo final e irrevogável. A morte, que por séculos governou povos, tirou vidas e separou amores, cessará, seu poder será consumido e desaparecerá no tribunal de Deus. O inferno, morada dos demônios e dos condenados, que tragou multidões de almas, também conhecerá seu fim. Não ressurgirá, não se purificará, desaparecerá, queimado pelo fogo que por séculos alimentou. Tudo o que foi maculado pelo ódio e pela rebelião contra o Criador será apagado da face da eternidade. Não será apenas o fim da história do mal, será a vitória da justiça, a purificação do mundo até a última sombra. Não haverá lugar para lágrimas, ninguém chorará por dor ou pecado. Tudo que conduziu à morte será expulso no fogo, e a memória disso desaparecerá como um sonho ao amanhecer. Mas para os condenados esse dia não trará consolo. O inferno desaparecerá, mas o lago de fogo permanecerá, e ali entrarão os que rejeitaram a luz, não no esquecimento, mas no fogo eterno sem fim e sem misericórdia. Assim se estabelecerá o trono do juízo eterno, nem inferno, nem morte mais existirão, mas a justiça reinará para sempre. Quando terminarem os últimos julgamentos e todos os condenados caírem, reinará o silêncio sobre toda a criação, o silêncio da verdade final. Mas mesmo nessa escuridão, brilhará a luz de uma nova aurora, da porta que conduz à vida eterna. Não é apenas um sonho, se é a promessa de Deus, infinita e eterna. Abrir-se-á um novo céu e uma nova terra, onde Deus habitará com aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. Ali não haverá choro, nem gritos de morte, nem lamentos, se haverá paz e luz, onde não existirão sombras nem mentiras. Cada suspiro será um hino de liberdade, cada lágrima desaparecerá para sempre. Aqueles que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro alcançarão glória, livres da dor e do medo. Seus corpos serão incorruptíveis, suas almas repletas de júbilo, e a eternidade se abrirá diante deles como um vasto oceano de luz. E isto não é apenas consolo para os sobreviventes, se é o triunfo de toda a criação. Até a natureza se alegrará e cantará, rios brilharão como vidro,
e os céus se acenderão com uma luz jamais vista. Justiça e misericórdia se fundirão em um mundo novo, onde nunca mais haverá noite. Mas não se engane, se esta promessa não é para todos. Apenas aqueles que trilharam o caminho estreito da fé, que rejeitaram as trevas e aceitaram a verdade, entrarão nessa glória. O caminho é árduo, mas a recompensa é eterna. E o lago de fogo aguarda aqueles que rejeitaram a luz, pensando que ainda há tempo. A verdade está próxima, se cada passo conduz à eternidade da luz ou à eternidade do fogo. O juízo é inevitável, e um dia toda a alma verá, e isso não é história de terror, se é a realidade inescapável. Então não haverá segunda chance, nem retorno, apenas a verdade diante do trono eterno. Por isso o tempo da escolha não é amanhã, se é hoje.